Oi, gente, tudo bom? Terça-feira hoje. Eu não sei nem o que tá acontecendo, porque, gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa que me estressa. Eu ando bem estressada dos últimos vlogs, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô dando muita importância pra coisas que eu não deveria dar importância, né? Mas tem hora que eu fico me questionando por que algumas coisas acontecem, né? Ontem foi dia de cirurgia, só que eu não ia operar, né? Eu vim só pra ficar de circulante, que a gente fala, que é pra ajudar a pegar as coisas, abrir, essas coisas todas. Só que a minha mãe se ofereceu pra fazer uma cirurgia no marido de uma colega e eu fiquei muito chocada com algumas coisas, né? Eu fico pensando da seguinte forma: como é que você pode ser profissional da saúde e, sabe, e fazer as coisas pro seu marido, pra quem for, né? E você não fazer o melhor, né? E às vezes o melhor não necessariamente é absurdamente caro, não necessariamente é inviável, mas você fez um juramento, entendeu? Você fez um juramento, você jurou que você não ia causar dano, você jurou isso, né? Pra mim esse juramento é algo real, né? Então, assim, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer o melhor, né? Dentro, lógico, de todas as possibilidades, né? A possibilidade tecnológica, a possibilidade financeira da pessoa, mas você tem que fazer o melhor, né? E você não achar que o melhor não é o que deve ser feito, como deve ser feito. Nossa, eu cheguei ontem aqui 8 horas da manhã e ainda brinquei toda animada. Falei, eu não vou ter que fazer nada hoje, não sei o que, brincando, porque ela é amiga nossa e tudo mais. E sabe quando você adora uma pessoa e o conceito dessa pessoa vai despencando ao longo do dia, mas assim, vertiginosamente? Não foi tipo, ela tá brincando, sabe? Não, ela realmente pensa daquele jeito e ela continuou falando aquilo a manhã toda. Aquilo vai sugando, né? Hoje em dia, nada justifica você fazer força para remover um dente, né? A gente tem técnica, a gente tem conhecimento, não é na força, né? A gente tem que pensar no pós-operatório, a gente tem que pensar na reabilitação depois, a gente tem que pensar em tudo isso. Então eu não posso simplesmente pegar o forceps, o buticão, como vocês preferirem, e sentar a mão ali e puxar. Não é mais assim. Era assim há 40 anos atrás, quase 50 anos atrás praticamente. Hoje não, hoje a gente tem técnica, hoje a gente usa física, hoje a gente não faz força, hoje a gente pensa que qualquer pedacinho de osso que vier junto com o dente pode me fazer falta na reabilitação desse paciente, seja com dentadura, seja com implante, seja com prótese móvel, seja com prótese fixa, pode fazer falta para a qualidade de vida dessa pessoa. Não é fácil perder um dente, não é fácil ter que tirar um dente. Querendo ou não, vai fazer falta depois, sabe? Então, se eu tenho que fazer isso, se eu não tenho alternativa, eu tenho que deixar de uma forma que eu consiga reabilitar. E isso é muito simples, né? É dentro do esperado, é dentro do que deve ser feito. E não ter que... não precisa. Olha, vou falar que ontem foi muito complicado. Ontem foi muito, muito, muito complicado. Eu fiquei desacreditada no que eu estava escutando. Desacreditada. Aí, porque o consultório delas é de primeiro mundo. Porque isso. Porque lá onde eu atendo não tem paciente para esse nível de consultório e não sei o que. Aí eu virei para ela e falei assim,
O importante é facilitar o meu trabalho, é melhorar o meu trabalho para eu poder render e não ficar fazendo coisas que não se faz há 20, 30 anos, né? A tecnologia, ela vem para facilitar a vida de todo mundo, não vem para piorar, não vem para dificultar, muito pelo contrário. Então, tipo, a gente tem câmera intraoral aqui. Putz, a câmera intraoral, ela facilita a minha vida, sabe? É muito legal, é muito legal. É muito legal que o paciente vê o que foi feito, como tava, como é que ficou. É muito legal isso também. Mas ela facilita a minha vida. Eu usar aqueles materiais que eu mostrei pra vocês no vlog anterior, daquela marca, facilita a minha vida, porque eu tenho uma resposta do organismo muito melhor do que se eu usasse de outra marca. Então eu fiz aquela cirurgia na quarta-feira, a paciente está ótima, a paciente não inchou, a paciente não teve dor, a paciente está ótima, sabe? Por quê? Porque a gente usou os materiais que deveriam ser usados naquele caso e fez as coisas pensando, não, vou cortar aqui, não, porque não pode ser desse jeito. É um trabalho que tem que ser planejado. Mas vamos tirar o dente porque ele tem diabetes. Ótimo, vamos tirar o dente que está com problema, porque atrapalha a diabetes, aumenta a glicemia, dá um monte de problema. Diabético não pode ter infecção nenhuma, né? Só que aí, tipo, eu não operaria meu marido. Minha mãe não fez nada na boca do meu pai cirúrgico. Nada. Foi eu e um amigo que fizemos a biópsia, né? Antes fui eu e um amigo queridíssimo que fizemos os implantes. Não. Por quê? Porque não. Se o médico não pode operar um familiar, porque ele vai estar muito envolvido, a gente também não, né? Não tem ninguém para fazer, só tem eu. É diferente, né? Mas você querer operar para você provar para a pessoa que você é capaz, você já começou errado, porque não tem margem para ego na área da saúde, não pode ter ego na área da saúde, porque o que importa é a pessoa que está na cadeira e mais nada, ou na cadeira, ou na mesa, ou na maca, ou sentado na minha frente. Essa pessoa que me interessa, não eu. Não pode ser assim, né? Se é desse jeito, então vai fazer outra coisa da tua vida. Vai, sei lá, vai fazer alguma coisa que você não tenha que se doar. Porque, gente, meu Deus do céu. Ontem sabe quando fazem o quê? Uns 20 dias, mais ou menos, que a gente só tem visto merda provocada por outra profissional. E não é aquele negócio do tipo, olha, virar pro paciente e falar assim, aqui o melhor seria fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui, tá? Tá todo mundo de acordo. E aí a gente faz isso aqui, vai ficar bom, não sei quanto tempo vai durar, mas dá tempo da gente de você se planejar para fazer o resto o que precisa ser feito, porque tá caro, a pessoa tá sem condições. Tem N formas de você fazer uma coisa, né? Mas quando eu falo que é coisa que foi cagada, é porque nem o paciente sabe o que aconteceu, sabe? Nem o paciente está ciente do que foi feito na boca dele, nada disso. E aí você escutar uma pessoa que eu admirava por ter feito a faculdade com a idade que fez, trabalhando o dia inteiro, tendo que se desdobrar em 1000, eu escuto essas besteiras. Foi meio que um balde de água fria. E aí eu vim ontem aqui falar com vocês do que eu li em março, falar para vocês das minhas leituras, o que eu pretendo ler em abril, e não sei o que, eu tô perdidinha aqui no escuro. E acabei ficando tão irritada, tão nervosa, tão de saco cheio, que eu acabei deixando pra lá. Mas vamos lá. Vamos começar falando das leituras de março, que eu comecei com Voyager, que é o terceiro livro de Outlander, e foi tipo um abraço quentinho, sabe? Porque
porque é a volta do casal depois de muito tempo, a volta de personagens que a gente ama, são as confusões de sempre, os problemas que seguem eles o tempo inteiro. Tem pirata, tem tudo que vocês possam imaginar, é muito bom. Não foi maravilhoso, mas foi muito bom. Depois eu li Crescent City, que eu já falei pra vocês, mas eu vou falar de novo. Não entendo o hype, não entendo falar que isso aqui é uma dark fantasy, nem que é uma fantasia adulta, porque na verdade é Trono de Vidro e corte com um pouquinho de palavrão e sexo. Vamos ver como é que vai ser o segundo. Aí depois eu li Imperfeitos, que foi muito bom. Já tem vídeo, vou deixar pra vocês linkado. E foi maravilhoso. Assim, foi divertido da primeira à última página. Rolou lágrimas e aplausos, então assim, vale muito a pena, assim, demais. Aí depois eu li Turma da Mônica Jovem Mudando o Jogo, que é o primeiro volume de uma série de 4, publicado pela Faro Editorial. 4, publicado pela Faro Editorial. E foi muito gostoso, são 3 histórias que acabam sendo interligadas, né? Como se fossem três historinhas do gibi, assim, sabe? Só que não é o gibi, é em formato de livro mesmo. E eu amei, foi muito gostoso acompanhar eles, né, assim, nesse formato, e eu cheguei à conclusão que realmente eles funcionam em qualquer formato. Foi muito bom. Mas assim, olha, o último foi o melhor de tudo. A Mônica destruindo com o mentirosinho foi maravilhoso. Aí depois eu li Mistborn, do Brandon Sanderson, e eu ouvi um aleluia, e não foi maravilhoso, tá? É bom, mas não foi assim, oh meu Deus, que livro maravilhoso, não é mesmo? Não foi, tá? Foi bom, mas não foi, não. Aí eu li O Segredo da Livraria de Paris, que foi muito bom, foi uma releitura, mas eu lembrava de poucos detalhes do livro, e eu li como parecia que eu estava lendo pela primeira vez. E é muito bom esse livro. Mostra muito bem as sequelas de uma guerra, como ficam as pessoas no pós-guerra, que normalmente as pessoas não contam, né? A gente fica sabendo como é a guerra, mas a gente não fica sabendo das sequelas pós-guerra, né? O que as pessoas sentem, como elas lidam com aquilo, os traumas que ficaram, né? E nesse livro a autora ainda conseguiu mostrar que nem todo mundo que estava ali lutando concordava 100% com aquilo, e que é o que normalmente acontece, porque acaba que as pessoas não têm muita opção, elas acabam tendo que lutar, elas acabam tendo que ir contra o que elas acreditam para sobreviver, né? É uma questão de sobrevivência e não de ideologia. Aí depois eu li Miracle Cure, ou Cura Milagrosa, não tem no Brasil, que é do Harlan Coben, é o segundo livro escrito por ele. E ele me deixou bem chateada com a humanidade, muito chateada com a humanidade, sabe? E eu não duvido nada que possam fazer essas barbaridades que foram feitas nesse livro, né? Quando ele revela o assassino, quando ele revela os motivos, quando ele revela tudo isso, eu fiquei, gente, mas a humanidade não tem salvação mesmo, né? A humanidade acabou e a gente só pode esperar para ver como é que o mundo vai acabar, né? Porque se for, olha, se realmente algo parecido com, enfim, assim, eu ia falar uma palavra e não sai. Se seja só um tiquinho parecido, sabe, bem tiquinho parecido, já é muito desesperador, sabe? Aí depois eu li Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, que é o segundo livro da Intrínsecos, isso, e segundo livro de todos, né? E podia ser um conto, tá? É o segundo livro que eu leio desse autor, que eu achava que era a autora. Eu sou muito devagar, gente, com essas coisas. E não curti, tá? Eu acho que o foco foi mudado no meio do caminho da história, e eu, real, fiquei tipo, não. Aí depois eu li Os Abismos, da Pilar Quintana, que foi o livro de março da Intrínsecos,
e foi uma jornada dolorosa, né? Muito boa, mas dolorosa, porque a gente acompanha uma menina de 8 anos contando pra gente a história da família dela, da vida dela, como estão as coisas, né? E tudo sobre o olhar de uma criança. E aí a gente vê como os adultos, às vezes, precisam agir para proteger, né? Então inventam mentiras com as quais eles conseguem lidar, né? E a gente sabe que a criança percebe que não é bem aquilo, mas ela também não tem como questionar se é ou não. E aí a única coisa que eu queria era pegar a Cláudia nos braços e dar um abraço e falar pra ela: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, pode ter certeza. Aí depois eu li A Longa Marcha, ou The Long Walk, do Stephen King, foi uma releitura. E esse livro é aquele livro que você lê freneticamente, porque você quer saber o que vai acontecer no final dessa jornada. E basicamente, o mundo agora é governado pelos militares, né? O mundo que eu digo Estados Unidos, né? Porque ele não menciona nenhum outro país. E todos os anos alguns garotos são selecionados para fazer uma caminhada pelos Estados Unidos, né? E quem chegar no final dessa jornada vivo tem o direito a fazer um pedido. E aí, só que tem umas regrinhas básicas, né? Não pode diminuir o passo, não pode parar, não pode dormir, não pode nada disso. Eles têm que andar indefinidamente, assim, até chegar na linha de chegada ali. Não pode simplesmente sentar para dar uma descansada, não rola isso, tá? E aí a gente vai vendo a exaustão desses meninos, porque são meninos, e eles podem levar 3 advertências. Na 4ª advertência é um tiro, né? E assim, tipo, o cara sacaram, te mata e dane-se você não tem nem tempo de justificar o que aconteceu. E é bem cruel, porque aquele negócio, são meninos, é muito cruel, mas é muito bom. Aí depois eu li Tragédia em 3 Atos, da Agatha Christie, que foi o livro do mês do Clube Lendo Rainha Christie. E ai, gente, Poirot me estressa. Eu vou falar o que eu falei no debate. Não é que pra mim a arrogância dele é justificável, a prepotência dele é justificável, mas ele é prolixo demais pra mim. Ele dá muita volta pra chegar no ponto, sabe? Ele não vai em linha reta do ponto A para o ponto B, mesmo quando as provas estão em linha reta. Quando é o caminho natural da investigação, beleza. Mas ele demora muito e só no final que ele vai falar a conclusão, sabe? Mas esse livro foi salvo pela última frase que ele fala. Pode ser que minha opinião sobre Poirot vá mudando ao longo dos livros, mas eu acho um pouco difícil. E deixa eu trabalhar, depois eu volto para terminar, porque ainda tem alguns livros. Voltei, gente. Terminar. Enquanto eu lancho, eu vou falando para vocês. Aí depois eu li o infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres, foi uma releitura, e só me mostrou o quanto as coisas melhoraram, tá? E calma que eu tenho mais pra falar sobre esse assunto, mas eu vou terminar aqui. Aí depois eu li Baratas, do John Nesbo, que foi muito bom. Eu estou cada vez mais encantada com o Harry, o que eu achei que não fosse acontecer, mas eu estou cada vez mais encantada. Aí por último, eu li Ventos de Mudança, foi o último livro do mês mesmo, e foi uma história que tinha tudo pra ser maravilhosa, acabou não sendo. Por que acabou não sendo? A autora perdeu de explorar realmente a luta, né, após a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Teve o decreto de Abraham Lincoln, que acabou com o apartheid, uma parte do apartheid, né, e que transformou, né, os pretos como seres humanos, né. Ela perdeu
de explorar as lutas deles após isso, né? O que eles tiveram que fazer para sobreviver, as lutas, e explorou muito pouco e acabou focando num romance. E aí ela perdeu completamente a minha dedicação com essa leitura, né? Tanto que foi a Alexa que leu, eu só escutei. Aí foi isso que eu li em março. Ficou faltando Pecados Mortais, O Enigma do Quarto 622 e A Dor do Meu Segredo. Pecados Mortais e A Dor do Meu Segredo eu acabei falando pra vocês em algum vlog, em alguma coisa, a respeito disso, porque o livro não chegava, que então provavelmente seriam adiados, e adiou. A Dor do Meu Segredo foi pra maio e Pecados Mortais ficou agora pra abril. E aí agora a minha TBR de abril, eu já li 3 livros da TBR, nem tô acreditando, mas a TBR é a seguinte, Os Dois Morrem no Final, Pecados Mortais, Em Águas Profundas, Drums of Autumn, nunca lembro, Tambores do Outono é o 4º livro de Outlander, House of Sky and Breath, Os Santos das Sombras, Mestres do Mistério, que é um lançamento da Faro, que são contos organizados pelo Victor Bonini, Morte nas Nuvens, da Agatha Christie. Aí eu vou reler A Oração dos Miseráveis, aí leituras de Glory in Death, que é o 2º livro da série Mortal da Nora Roberts, A Ilha do Tesouro, A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, A Família Manble, da Lionel Shiver, O Caso da Mansão de Boeing, A Última Coisa que Ele Me Falou, Turma da Mônica Jovem, Luz, Gatos e Confusão, Enya Von Leia, O Construtor de Pontes, A Incendiária, e aí eu carreguei O Enigma do Quarto 622. Aí nesse final de semana agora eu terminei de ler O Pecados Mortais, que foi bizarro do começo ao fim. Eu realmente amo thriller nórdico, não adianta, pra mim eles são os melhores, mesmo com toda a enrolação, suposta enrolação, né, mesmo sendo um ritmo mais lento, pra mim eles são os melhores, eles têm os melhores motivos, os melhores assassinos, é louco, é muito bom. Aí eu terminei de ler Os Dois Morrem no Final, e foi muito sofrido, eu não amei esse livro, eu não favoritei esse livro, mas eu fiquei até o último momento querendo que o final fosse diferente, mesmo com o título entregando o que acontece. Gente, como eu sofri. Eu sofri demais. E foi assim, muito rápido pra ler, foi muito rápido. E eu fiquei desesperada. Aí depois eu terminei de ler Em Águas Profundas, que é o lançamento da Faro, agora de abril. O livro não chegou ainda, como vocês sabem, eu leio em inglês quando dá. E eu me apaixonei pelo tal, gente. É muito bom, é uma fantasia LGBT. E a gente tem o Tal, que é o príncipe ali daquele reino. Ele não é o príncipe herdeiro, mas ele é o príncipe. E ele atingiu a idade de fazer o tour pelo reino ali. E ele vai acabar conhecendo um rapaz, que eu não lembro o nome dele, acho que é Ashlen. Deixa eu ver aqui, peraí. Ai, caramba. Eu acho que é Ashlen. É Atlen. Ele vai conhecer o Atlen, meio que eles vão salvar o Atlen ali, ele e o irmão dele. E aí vai rolar a química entre esses dois, mas no fim um vai salvar o outro. É muito fofo, é muito maravilhoso. E tem um monte de intriga, um monte de segredo. Tem magia, tem pirata, tem romance. É muito, muito bom, de verdade. É real, muito bom. E agora eu tô lendo Os Tambores do Outono, né? O 4º livro. Eu prefiro falar em português porque eu não sei falar esse nome em inglês. Eu sempre tive problema pra falar outono. E eu li a primeira parte. E a primeira parte basicamente são eles viajando. Eles já estão na Geórgia, se eu não me engano. Eles estão na Geórgia. E agora eles estão indo pra Charleston, que acho que é na Carolina, de alguma Carolina. Porque a ideia principal é eles irem pra Boston. Então eles estão ali nessa jornada.
E agora a primeira parte foi só isso, essa jornada, não sei o que, não teve mais nada. E agora vai entrar a Briana e o Roger, né? E é isso. Mas eu falei pra vocês que eu tinha uma coisa pra falar, né? Hoje de manhã eu vi um vídeo da Raiza Nicásio falando a respeito da Anitta, a música da Anitta, não me entendam como a pessoa da Anitta, ter chegado ao top 1 do Spotify Global. E aí eu fiquei pensando no seguinte: eu acho muito engraçado como as feministas, elas só são feministas quando realmente isso importa pra elas, né? Quando é pra ser contra alguma coisa. Mas elas nunca são contra uma mulher famosa, né? Então a Anitta, ela é a personificação da objetificação e a sexualização feminina. O que supostamente as feministas são contra. Mas o que a gente vê? Um monte de feministinha que é contra isso, rebolando a raba pra chamar atenção na TV. Ou no TikTok, ou em qualquer outro lugar. Isso é empoderamento feminino? É assim que a gente vai acabar com o patriarcado e o machismo? É assim? É rebolando a bunda? É fazendo dancinha? É expondo o corpo? Ah, mas eu faço isso porque eu quero. Não, querida, você faz isso porque a sociedade impõe isso pra você. E você tá se enganando dizendo que você escuta essas músicas porque você concorda ou porque você gosta, quando na verdade você não concorda com nada do que eles estão falando, porque você não é nada daquilo que eles estão falando. E você não anda na rua rebolando a raba. Não faz isso. E é muito fácil pra Anitta, pra Luísa Sonza e pra Companhia Limitada se proteger de assédio na rua, né? Ninguém vai subir no palco e agarrar elas têm segurança pra isso. Agora, você vai fazer isso na rua. E elas têm coragem de dizer que elas defendem o feminismo e o empoderamento feminino e que a mulher pode fazer o que ela quer? Com o dinheiro que elas têm, a mulher pode fazer o que ela quer? E eu fico besta de ver que como é seletivo, né? Como ser feminista e defender uma causa é seletivo, como tudo isso é seletivo, vai de acordo com quem tá falando e não com o que a pessoa tá falando. E isso é muito triste, porque não, a Anitta não me representa, não, Luísa Sonza não me representa, Ludmilla não me representa, Miley Cyrus não me representa. Essas mulheres não me representam. Elas são um objeto, porque elas quiseram ser assim. Porque dá pra ser uma Adele. Não precisa ser uma mulher que fica pelada. Você pode fazer sucesso sem você balançar a raba na TV. Pra pensar, gente. É pra pensar. Se realmente vocês são contra a objetificação feminina e a sexualização precoce das meninas, ou se vocês realmente só são contra quem fala que não gosta da Anitta, ou da Luísa Sonza, ou da Ludmilla, ou da Miley Cyrus. Pra parar pra pensar. Se vocês estão defendendo uma causa cegamente, sem saber o que vocês realmente estão defendendo e quem atualmente representa essa causa, ou se vocês só estão fazendo isso pra seguir uma onda. Porque eu tenho certeza que às vezes a gente defende as coisas sem nem saber o que tá defendendo. Apoia uma pessoa sem saber o que tá apoiando, sem saber o que é que essa pessoa defende. E se essa pessoa acredita nas mesmas coisas que a gente e tem os mesmos padrões que a gente. Pensem, repensem, escutem, leiam a letra da música. Se você continuar concordando com isso, ótimo, continue fã da Anitta. Agora, se você não é nada daquilo que ela fala na música, pra que continuar escutando? Oi, gente, tudo bom? Hoje é domingo já. Eu achei que eu fosse aparecer antes, mas eu esqueci de carregar meu celular hoje direito antes de sair de casa. Fui pra Bragança Paulista, que teve um evento onde eu finalmente pude conhecer, abraçar, tocar, conversar
com o Felipe Heiderich, que é uma pessoa que eu conheci a história dele por acaso, conversando com a Mari, que é uma grande amiga, que esse mundo literário me trouxe. E eu conheci a história dele e eu fui atrás e eu vi muitas entrevistas e eu vi muitas análises e eu vi muita gente falando absurdos e eu vi muita gente condenando ele simplesmente porque a pessoa que o acusou estava acima de qualquer suspeita por ser uma pastora, por ser mulher, por ser mãe, né? E lógico que uma mãe não mente, lógico que uma mãe nunca inventaria algo tão absurdo, né? Algo tão cruel, né? Não acabaria com a vida de uma pessoa de graça sem ter, sem ter provas de que foi tudo verdade. O Felipe, ele era pastor e ele tinha uma igreja, tinha empresa, tinha vários livros vendidos, era conselheiro de casais e ele cometeu um único equívoco. Não posso nem falar que foi um erro, porque tudo que acontece na nossa vida acontece por um motivo. E ele cometeu um pequeno equívoco. Ele casou com uma pessoa, com um monstro. Não dá nem pra falar que ela é um ser humano. E eles ficaram casados cerca de 3 anos. E ela, um belo dia, um pouco tempo depois do Dia dos Namorados, do aniversário dela, e ela resolveu destruir a vida do Felipe, de graça. Ela simplesmente o acusou de ter molestado seu filho, um menino de 8 anos, que era o enteado do Felipe. E ela conseguiu, ela encontrou formas de tirar o Felipe de circulação, de colocar o Felipe num manicômio, ou numa clínica psiquiátrica, como seus ouvidos preferirem, mas... E ele passou por uma semana de tortura, tortura real, gente, tortura para que ele esquecesse quem ele era, para que ele acreditasse que ele não era o Felipe Heiderich, que ele não era o pastor, que ele não era o escritor, que ele não era o empresário, que ele não tinha ninguém, que ele era um morador de rua, que ele tinha delírios de que ele era outra pessoa, né? Mas ao mesmo tempo ele escutava as pessoas o chamando de monstro. Carinhoso, né? E ele ficou 8 dias dentro desse manicômio no Rio de Janeiro. E tudo foi orquestrado. Tudo foi orquestrado, hoje tudo já foi provado e a gente tem aqui, eu tenho aqui em mãos, hoje, um livro que eu esperei anos para ler. E eu passei hoje grande parte do meu dia ao lado dessa pessoa que me provou ser exatamente aquilo que eu imaginava que ele fosse. Eu em nenhum momento, a partir do conhecimento total desta história, total ainda não, porque tem aqui coisas que provavelmente ele não falou em nenhum podcast, em nenhuma entrevista, em nenhum lugar. Eu conheci a história através da Mari, eu resolvi jogar no YouTube. Um dia a gente tinha conversado e depois por algum motivo eu joguei no YouTube, até mandei uma foto pra saber se era da mesma pessoa. E eu peguei e caí numa análise do Ricardo Ventura, do Não Minta Pra Mim, e resolvi parar a análise e ir atrás da entrevista original, que era uma entrevista que ele concedeu pra Antônia Fontinelli. E eu resolvi assistir a entrevista que ele deu na íntegra pra Fontinelli, depois eu ouvi a entrevista da Monstro. Eu não vou conseguir tratar ela de outra maneira. E aí sim, depois eu fui ver a análise do Ricardo, e eu lembro que desde o primeiro momento eu nunca duvidei do que ele estava falando. E a análise do Ricardo só comprovou aquilo que eu acreditava. E eu ficava vendo e revendo, eu já cansei de ver e de rever, e eu sei muitos detalhes de cor dessa história, de tão mexida que eu fiquei com ela. E eu lembro de
de parar e pensar da seguinte forma: como existem pessoas que acreditam, vocês aqui, que acreditam no que esta mulher está falando, no que essa mulher está afirmando, na forma como essa mulher está falando. Porque são coisas que não fazem muito sentido, né? Ela alega que o filho dela foi abusado. E ao invés dela prender o cara, chamar a polícia, tirar o cara de circulação, se ela tinha tanta certeza de quem era o culpado, ela não fez isso. Ela nem partiu pra cima, ela nem agrediu, ela não fez absolutamente nada. Ela falou pra ele que, tá aqui no livro, tá? Que não sabia se eles poderiam continuar casados e que ela queria esperar até sexta-feira pra decidir. Era uma quarta ou era um domingo? Bom, eu sei que no final das contas ele resolveu tomar remédio pra dormir. E acreditam que ela usou isso como uma forma de que ele tentou cometer suicídio, e quando isso acontece, você pode sofrer uma internação compulsória de até 72 horas num hospital psiquiátrico. Mas ele passou 8 dias. Não foram 72 horas. Foram 8 dias. E é aí que as coisas começam a se mostrar o que realmente elas eram, né? Resumindo a história, ele vai sair desse hospital graças a Deus, porque não tem outra explicação para o que acontece. E ele vai ser preso. E ele vai ser colocado na cela e vai ser colocado nu na cela. E os policiais vão dizer para os presos, companheiros de cela do Felipe, que ele é um pedófilo. E a gente sabe muito bem como funciona essas coisas dentro da cadeia, né? Estuprador, pedófilo, assassino de mulher, de criança, tem o seu próprio fim, o seu próprio destino lá dentro. E normalmente é o fim, é a morte. Mas com ele aconteceu diferente. Ele foi jogado nu, dentro de uma cela, trancado, sem nenhuma maneira de se defender de qualquer ataque. E ele só tinha uma ferramenta, uma arma, que era a oração, que isso todos nós temos em qualquer situação. E ele falou que se fosse a hora, que pelo menos fosse rápido e indolor. Mas ao invés de morrer, ao invés dele ser atacado por esses presos, ao invés de tudo isso, esses presos deram pra ele roupa e sapato. Não encostaram um dedo nele. E, gente, eu hoje, conversando com ele, coisas banais, até dando risada, brincando, contando histórias de vida, como se a gente se conhecesse há muito tempo. Eu enxerguei nele uma pessoa que, apesar de ter passado por tudo que ele passou, de ter perdido tudo que ele perdeu, de ter tido que recomeçar, é uma pessoa com tanto brilho, com tanta luz, com tanto amor, que não dá nem pra acreditar. Ele não é... Ele teria todo o direito no mundo de odiar o ser humano, de odiar as pessoas no geral. Mas não. Não. E eu ainda me questiono como alguém pôde olhar pra ele
Me olhar de verdade, sabe? E achar que ele era um monstro. Como? Gente. Como o ser humano ele é manipulável. Como o ser humano é manipulável. Como é fácil. Né? A gente de fora consegue analisar a situação de uma outra maneira. Então, eu até conversando com ele, eu brinquei com ele, falei assim, mas meu Deus, como? Tem uma passagem aqui que, antes de tudo, antes dele ser internado, que ele fala, assim, ó, que ele se aproxima para beijar ela, e ela vira o rosto. E isso era tão normal que não me assustava. Ela sempre virava o rosto, desde sempre. Gente, sua esposa é a mulher da sua vida, né? Ou é o homem da sua vida. Isso não é normal. Tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa acontecendo. E conversando com ele e estudando, né, várias coisas, eu vejo muita coisa sobre psicopatas, sobre narcisistas, sobre esse tipo de transtorno de personalidade. E ela é uma psicopata. A mulher psicopata é um dos psicopatas mais perigosos. Porque a gente já é manipuladora por natureza. A mulher, ela faz isso pra sobreviver. E eu falei pra ele, é certeza que ela sabia, ela se aproximou de você sabendo tudo que você gostava, tudo que você queria ouvir, a sua cor favorita, a sua música favorita. Ele falou, ela sabia minha comida favorita. E eu achava que era coincidência, que era Deus. E não era. Era ela manipulando ele para ter o que ela queria, que era o prestígio dele, o prestígio que ele construiu com o trabalho dele e que ela queria para ela. E hoje ela está com um outro cara. E eu não duvido que assim que ele não for mais relevante para ela, que ela vai dar um jeito de que ele não exista mais. Não duvido. Eu vou ler mais um pouco. Esse livro tem alguns QR Codes. A Mari me avisou que são bem fortes, mas eu quero ler mais um pouco, quero ver isso. Gente, ele é... Eu quero pôr ele num potinho, sabe? Proteger ele. De tudo. Só isso. Alguém deveria ter feito isso. Mas não. As pessoas só acusaram. A gente acha que o ser humano não pode piorar. Ele pode. E muito. Mas, bora encarar isso aqui. Oi, gente, tudo bom? Domingo ainda. Falta pouco pra acabar o domingo. Eu acabei de chegar na metade. E hoje eu tive mais uma vez o prazer de passar um dia ao lado desse ser humano. E eu cheguei aqui em casa agora há pouco, não faz muito tempo. E eu vou ler, né? Vou ler, até porque Bruno quer que eu termine esse livro o mais rápido possível, porque ele quer saber o que eu achei. Que ele ficou
ele e mais algumas pessoas, na verdade, extasiado com o fato de que estava o maior vucu-vucu na livraria ontem. E eu sentei, abri o livro e nem me toquei que as pessoas estavam me observando, vendo minhas reações, e eu li 70 páginas, né? Então, assim, a primeira coisa que ele falou pra mim hoje, terminou? Eu falei, Jesus amado, eu fui dormir 1h30 da manhã, tô aqui, não deu tempo ainda de terminar. Como não? As pessoas dormem, né? E eu tô rindo aqui, eu tô brincando e eu cheguei numa parte desse livro que eu já sabia, que eu já tinha ouvido o relato diversas vezes em todas as entrevistas que eu assisti, todos os podcasts, todos. Essa eu acho, pra mim, até agora, além de toda a injustiça, além de toda loucura, né? Internação que durou 8 dias, quando na lei são 72, ser preso sem direito de defesa, de se manifestar, ser julgado e condenado por uma sociedade imunda, né? Ser banido do lugar onde o amor, o perdão, né, deveria imperar, ser proibido de fazer aquilo que mais ama, que nasceu para fazer, por ser orientado a procurar outra coisa para fazer da sua vida, ver as pessoas sumirem, né? As pessoas não acreditarem e aquelas que acreditam serem incapazes de defender por medo. Tudo isso vai fazendo a gente se colocar no lugar, ter um mínimo de empatia. Mas o relato do hospício é horrível, porque a tortura, tudo aquilo que supostamente não deve ser feito dentro de uma instituição onde o foco é restaurar a saúde e fazer com que a pessoa consiga ter um mínimo de normalidade na sua vida, né? Tortura não cabe. Fazer uma pessoa duvidar de si mesma não cabe. Isso não é tratamento, isso não é saúde. Isso é absurdo. É a crueldade no seu nível mais alto. Ver uma mulher que dizia amar um homem que só queria uma família, que tinha uma criança que não era seu filho como seu filho, que ficou cego para todas as atrocidades que presenciava, ouvia e defendia com unhas e dentes a mulher a quem ele jurou amar e proteger. Mas a recíproca nunca foi verdadeira. Uma mulher capaz de se incomodar porque o depoimento gravado, editado, não estava emocional o suficiente. Não estava emocionante o suficiente para as pessoas acreditarem. Uma mulher que acusa o seu marido de estupro, não contra ela, mas contra uma criança, diz coisas absurdas que não cabem aqui, e vai ao cabeleireiro fazer a unha, cílios, sobrancelha, maquiagem, para estar apresentável, para gravar o seu depoimento. Depoimento esse que foi gravado na melhor luz, no melhor ângulo, editado, reeditado,
regravada. Uma mulher que, ao invés de estar consolando e tratando seu filho de um trauma muitas vezes irreversível, estava mais preocupada em contar a sua versão da história. Sendo que o acusado não teve esse benefício. O acusado foi trancado, espancado, tratado como um lixo, tratado como o pior do ser humano, sem não ter em nenhum momento a possibilidade de se defender. Quando ele resolveu fazer isso, ele foi massacrado, ele foi condenado, ele foi achincalhado. Aos olhos do mundo, ele era exatamente aquilo que ela falava. As pessoas não se deram ao trabalho de se informar, de pesquisar, de ir um pouquinho além daquilo que estava sendo entregue. E cometeram a maior injustiça do mundo. Mas ele tinha ao seu lado uma pessoa que não desiste nunca. Que mesmo quando a gente acredita que ele desistiu, que ele abandonou, que ele não nos escuta, ele tá ali. Ele tá ali e ele tá pronto para te amparar quando você menos espera. Todo mundo sabe que a cadeia tem o seu próprio código de ética, que para mim, apesar de compreensível, é extremamente bizarro. E ali ele foi jogado nu e sabendo, pois já tinham dito diversas vezes que aquelas seriam as suas últimas 24 horas. Que dali ele só sairia morto. Eu não consigo imaginar o tanto de medo e dor que ele sentiu. O quanto desamparado ele se sentiu. Mas ali, dentro do lugar onde supostamente a escória da humanidade se encontra, pessoas que não merecem ser pessoas, foi ali, dentro de uma cela, com homens que em qualquer outra situação estariam dispostos a fazer qualquer coisa para se proteger. Qualquer coisa. Foi ali que ele ganhou mais apoio, mais amor. Sem julgamento. Não encostaram nenhum fio de cabelo dele. Não o machucaram, não o maltrataram. Muito pelo contrário. Tentaram fazer com que ele ficasse um pouco mais confortável dentro daquele ambiente. Ambiente esse que ele nunca imaginou entrar, que ele nunca imaginou fazer parte. Mas até aquele momento, ele era um ninguém. Ele era um simples estuprador e pedófilo. Ali, os seus companheiros de cela foram incentivados a fazer o que quisessem com eles. E haveria um prêmio pela cabeça. Quem tivesse coragem de fazer o que deveria ser feito com um monstro seria poupado de alguma das atrocidades. Mas nem assim. E ali naquela cela, orando a Deus, entregando a sua alma e pedindo para que seja o mais rápido
e indolor possível. Ali é onde ele acreditou que seu fim chegaria. Que não haveria uma forma dele dizer a sua versão, dele contar a sua verdade e dele tentar provar a sua inocência. Ali salvaram a vida dele. No lugar mais impossível. Foi ali que começou. Foi ali que a vida dele começou a ser salva. E toda vez que eu tenho que escutar alguém falando que Deus não existe, que Deus abandona, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no mundo, é por interferência dele. Seja bom ou seja ruim. Na grande maioria das vezes a gente não sabe o motivo e não vai saber o motivo, porque o motivo não nos cabe. Ele sabe o que ele está fazendo. E quando descobriram que o pastor Felipe Heinrich, o monstro perverso, estava dentro de Bangu, mais uma vez a vida dele foi salva. Porque dali ele tinha que sair inteiro. Porque a mídia agora sabia. Todo mundo sabia. E podiam gritar pro universo. Falar o que quisessem. Ele ia sair inteiro daquela cadeia. Não interessa o tempo que demorasse. Agora os holofotes estavam todos voltados para ele. Mais uma vez, da maneira mais inusitada, ele foi salvo. Porque o plano não poderia ser concluído. Tiveram tempo para matar ele. Não fizeram. E agora não poderiam mais. Porque o mundo sabia quem ele era. O mundo estava de olho para saber o desfecho dessa história. E ele saiu. Ele contou. Poucos acreditaram. Muito menos ainda saíram em sua defesa. Mas ele tá aí. Vivo. Por incrível que pareça, com um sorriso no rosto. Com uma calma que eu não sei de onde ele tira. E com muito, muito amor para dar. E ele merece. Não só receber tudo de volta, mas muito mais. Porque uma pessoa que passa por tudo o que ele conta aqui merece ser o mais feliz possível. Porque ninguém teria a força e a coragem que ele tem de continuar vivo, de continuar lutando, de continuar tentando fazer aquilo que ele sabe e que ele ama fazer. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada por ter passado boas horas com ele e ter conhecido um pouquinho do Felipe.
e de ter sentido aquilo que eu vi pela tela do celular. E comprovar que aquilo que eu via e que eu sentia era real e não era coisa da minha cabeça. Ele tem muito, muito a dar pro mundo. E todo mundo que não conhece, ou que conhece essa história, mas ainda por algum motivo não consegue acreditar que uma mãe, que uma mulher é capaz de mentir e de desejar o mal a quem ela jurou amar. Tenta conhecer a história, mas de coração aberto, sem julgamentos, sem nada. Só conheça. Se jogar o nome dele em qualquer lugar, você vai achar absolutamente tudo. Agora, se você quiser saber que realmente ele sentiu, ele passou aqui. E esse livro tem uma coisa que eu nunca vi. A gente tem esses QR Codes. E esses QR Codes são reais, tá? Eles vão levar a gente pra um vídeo exclusivo pra quem tem o livro, que vai narrar algumas etapas de tudo que ele passou. E ver. Gente, eu vi ele hoje, tá? Algumas horas que eu dei o último abraço antes da gente se encontrar de novo. E ver o vídeo que eu vi hoje. Ver aquilo que eu já sabia. Mas ver o que fizeram com ele. Ver o que transformaram ele fisicamente. Foi uma das coisas mais difíceis. Porque eu tava com ele algumas horas. Eu vi ele rindo. Ele tava ali, no alcance da minha mão. E ver o quanto tentaram, com todas as forças, destruir um ser humano apenas porque alguém disse que ele era um monstro. Disse, não provou. São 7 ou 8 vídeos até o momento. O último, que foi depois que ele saiu da cadeia. Não parece a mesma pessoa. Não parece. Ele ainda tava ali. E ele ia voltar. Mas tem que escutar ele dizer, depois de ter apanhado, depois de ter passado
pior que alguém podia passar. Tem que escutar ele falar com todas as letras. Que ele não fez nada. E lendo e sabendo que naquele momento ele não tinha ninguém. Todas as pessoas que conviveram com ele, que conheciam ele, o abandonaram. E aí, eu pergunto, que tipo de ser humano abandona alguém que conhece há anos por causa de uma palavra de uma outra pessoa? Que tipo? Que tipo de ser humano não dá o benefício da dúvida? Que tipo? Bom, deixa eu ir.